Olá pessoal, nossa terceira aula e é um tema bastante interessante. É um assunto bem gostoso de discutir, de falar, todo mundo tem suas lembranças, cada um tem o seu momento que lembra da infância e de outros comentários. E a noção de geração, que nós discutimos até agora, permite fazer referência ao conjunto de pessoas que nasceram no mesmo período histórico e por isso receberam ensinamentos e estímulos culturais e sociais similares e, consequentemente, têm gostos, comportamentos e interesses em comum. Importante lembrar que gerações são diversas e complexas, não são uma simples caricatura. Gerações são como lentes, através das quais se busca entender mudanças na sociedade, mais do que um rótulo que simplifica diferenças entre grupos. Então a gente vai falar de características, mas não são rótulos, tá? Durante muitas décadas, definiu-se geração como sendo aquele grupo que sucederam os seus pais. De acordo com o educador Mário Sérgio Cortella, calculava-se como sendo uma geração o tempo de 25 anos. A questão é que, nos últimos 50 anos, nós tivemos uma aceleração do tempo, do modo de fazer as coisas e do jeito de produzir. A tecnologia é decisiva para criar marcas no tempo. A gente falou dos anos 2000, na segunda aula. E o intervalo entre uma geração e outra ficou mais curto. Hoje, já se pode falar de uma nova geração a cada 10 anos, não mais 25. Isso significa que mais pessoas diferentes estão convivendo em casa, na escola, no mercado de trabalho. E atualmente temos 4 gerações coexistindo no mercado de trabalho, uma silenciosa e uma que está em fase de crescimento ainda. Analisaremos cada uma delas por ordem cronológica, começando pelos veteranos, Baby Boomers, geração X, geração Y, Z e, por último, a geração Alpha. Começando da geração mais antiga, chamada de geração silenciosa, ou veteranos, ou tradicionais, são nascidos antes e durante a Segunda Guerra Mundial, até 1945. Eles têm a partir de 65 anos hoje. Foram influenciados por uma grande guerra, pela Grande Depressão e pelo Muro de Berlim. Apresentam como características o respeito pela hierarquia, eles adoram escadinhas, e a autoridade. São muito dedicados, demonstram um espírito de sacrifício e uma perspectiva prática das atividades. Essa perspectiva prática traz o gosto pela consistência e uniformidade, sem muitas variações, sem muitas mudanças. E traz também um forte sentido do dever. Acreditam na lógica, são disciplinados e leais. São orientados ao passado, quem nunca encontrou aí uma senhorinha, nossa, no meu tempo, e gostam de lições de história. Acreditam na lei e na ordem, são conservadores. Isso, a geração silenciosa. Os filhos deles são a geração Baby Boomer, que surgiu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Hoje, essas pessoas estão com mais de 45 anos. O termo em inglês Baby Boomer significa explosão de bebês, fenômeno social ocorrido nos Estados Unidos no final da Segunda Guerra. Pensem, os soldados que sobreviveram voltaram para suas casas e puderam se acomodar em suas cidades e criar famílias, visto que o futuro seria de paz e prosperidade. Também são conhecidos como criadores da Era da Paz e Amor, pois tinham aversão aos conflitos armados. Optavam pela música, artes e todas as outras formas de cultura como instrumentos para a evolução humana. Alguns acontecimentos marcantes, como o rock and roll, a corrida espacial, a independência das mulheres no mercado de trabalho, marcaram essa geração. O impacto desses eventos moldou a personalidade dessa geração, com traços mais otimistas e idealistas. Para essa geração, trabalho e sacrifício são os geradores dos bons resultados. São motivados e têm um senso de procura por oportunidades de inserção econômica em diversas ocupações no campo do trabalho. Aplicaram seus esforços escolares em carreiras que prometiam facilidades na busca de posições garantidas no universo empresarial. Valorizam o status e a ascensão profissional dentro da empresa, a qual são leais, e assumem um profundo respeito e hierarquia. Essa geração valorizava muito começar um estágio e se aposentar na mesma empresa. No Brasil, eles correspondem a 34% da população economicamente ativa, segundo dados disponíveis no IBGE. Na aparência e na forma de vestir, os baby boomers optaram por tribos, por fenômeno de tribalização, se dividindo especialmente em subculturas, que tinham um modo único de vestuário, como, por exemplo, os punks e os rastafaris. A geração X foi mencionada primeiramente em 64 pelos britânicos Charles e Jane Davidson em seu livro Geração X. O termo X é utilizado para rotular as pessoas nascidas após o chamado Baby Boom durante a Guerra Fria, já o cenário diferente do anterior. O medo do futuro incerto, constante convivência com ameaças da então ditadura militar que o Brasil vivia, definiu a infância dessa geração. Essa geração inclui a população nascida no início da década de 60 até no máximo o ano de 82. Esse grupo traz como característica o controle da natalidade e a decisão de ter menores famílias. Adultos presenciaram a recessão da década de 80, em que ocorreram rodadas de demissões em massa nas empresas ocidentais. Devido a esse fato, uma das características dessa geração é o consumo consciente de produtos e serviços.
a economia, aliados a um comportamento mais independente que a geração anterior. Foram influenciados pela globalização, pela carreira profissional dos pais, pelo consumismo, pelo fim da Guerra Fria, decadência de estadistas, pelo surgimento da AIDS, pelo contato com as novas tecnologias, como videocassete, computador pessoal, novíssimo. Adotam uma postura de ceticismo e defendem já um ambiente de trabalho mais informal. Aquela hierarquia rigorosa dos baby boomers, agora ela diminui um pouco. E a percepção de que adultos leais à empresa perderam seus pontos estimulou a tendência de desenvolver habilidades que melhorem a empregabilidade, já que não se podem mais esperar pela estabilidade. No Brasil, esse grupo é representado por 34% da população economicamente ativa, também conforme dados do IBGE. A geração seguinte, os filhos da geração X, são chamados de geração Y ou millennials. Nasceram no Brasil um pouco melhor, paixão pelos anos 90, onde tivemos o Plano Real, que rendeu ao país mais respeito com relação à sua recente democracia e economia aberta. Fazendo parênteses, essa aí é o corte de cabelo característico da época. Quem teve? Essa geração vive em uma época que o shopping não é considerado um simples lugar de compra. Eles têm uma estrutura de gastos diferente da geração X. Em torno de 70% dos seus rendimentos são gastos em lazer, viagens e alimentos. Nessa mesma época, tivemos a popularização da internet e o começo da invasão tecnológica de nossas vidas. Ou seja, essa geração acompanhou de perto o começo e o crescimento das máquinas modernas. Esse é um profissional mais voltado para ele, para o prazer. Ele não quer um trabalho sisudo, um trabalho fechado. Ele não quer um chefe que diga para ele somente o que ele deve fazer e ele quer participar das decisões. Na juventude Y, nota-se que eles pertenceram a dois mundos, o real e o paralelo. Nesse caso, o virtual. As mães trabalham fora e as crianças foram para a escola muito cedo. Muitos deles vivem enfurnados ao som de seus MP3 e resguardados em seus quartos para conversarem pela MSN. As fotos por eles compartilhadas, quem lembra do Fotolog, mostram algo a mais em relação à verdadeira aparência. Nelas, eles estão geralmente em poses inesperadas, em ângulos que favorecem seus traços e muitas vezes com concertos e arranjos estéticos, que sugerem uma imagem saída de um mundo de faz de conta, que não necessariamente é a realidade. Enquanto no mundo virtual tudo pode ser retocado e reconstruído, do outro lado do cabo, fora desse universo ilusório, o desemprego é uma possibilidade nada remota para essa geração. Os vestibulares muito concorridos, a liberdade é mais cerceada pelo perigo nas ruas, a atenção da família e amigos é superficial. Eles crescem e gostam de desafios, vivem em ação, estimulados pela execução de tarefas múltiplas. São dinâmicos, seguros de si, inquietos, impacientes. Sabem trabalhar em rede e equipe e veem nas autoridades um colega de trabalho. Crescendo em contato com as tecnologias de informação, são mais individualistas. Defendem suas opiniões e priorizam o lado pessoal em relação às questões profissionais. Esse grupo mais jovem é equivalente a 33% da população economicamente ativa, de acordo com o levantamento do IBGE. Eles se sentem otimistas sobre suas possibilidades de crescimento profissional na empresa, somente quando acreditam que o ambiente organizacional cria significado pessoal e proporciona aprendizado, desenvolvimento de possibilidades, identificação com o trabalho. E apesar de se manterem conectados às redes sociais, esses jovens preferem ser reconhecidos por suas competências, mais do que obter favorecimento por meio de suas relações sociais. Vivem um processo de construção contínuo, onde o virtual e o material se alternam constantemente. E, após a geração Y, temos a geração Z, também conhecida como os nativos digitais. São as pessoas nascidas na década de 90 até o ano 2010. E essa geração corresponde à idealização e nascimento da WWW, criada em 1990, e no boom da criação de aparelhos tecnológicos, nascidos entre o fim de 92 a 2010. Isso é, dessa vez foram as máquinas modernas que acompanharam de perto o nascimento e crescimento desses jovens. A geração Z vem depois das gerações X e Y, porém não carrega a bagagem cultural, social, política, econômica e ideológica que as anteriores têm. Seus representantes buscam os novos desafios, muitos amores, evitando os riscos. Essa geração se formou através da internet, telefones celulares, computadores, iPods, videogames, televisores e vídeos em alta definição. E por isso são conhecidos como a geração zapear, liga tudo ao mesmo tempo e usa tudo junto. Garotos e garotas da geração Z, em sua maioria, nunca conceberam um planeta sem computador, chats ou telefone celular. Por isso são menos deslumbrados que os da geração Y, com chips e joysticks. A sua maneira de pensar foi influenciada desde o berço pelo mundo complexo e veloz. Diferentemente de seus pais, sentem-se à vontade quando ligam ao mesmo tempo televisão, rádio, telefone, a música e internet. E diz que estuda assim. Outra característica essencial é o conceito de um mundo desapegado de fronteiras geográficas. Para eles, a globalização não foi um valor adquirido no meio da vida a um custo elevado. Aprenderam a conviver com ele já na infância. Como informação não falta, estão um passo à frente dos mais velhos, concentrados em adaptar-se aos novos tempos. E esse fato demonstra outra característica da geração Z.
que são os problemas de interação social. E mostra também que o seu comportamento é orientado por um número grande de informação, pois tudo que acontece é noticiado em tempo real. Uma implicação disso é que com o volume imenso de informação, que acaba se tornando obsoleta em pouco tempo para essa geração, possuem tolerância zero para demoras, uma forte demanda para imediatismo e uma baixa tolerância para frustrações. Que professor aí nunca encontrou um serzinho desse, ansioso por uma resposta, por um WhatsApp, por um e-mail? Espero que os serviços estejam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, em várias modalidades, web, telefone, pessoalmente, e que os respondam rapidamente. A chamada geração alfa são as crianças que nasceram depois do ano 2010, a mais nova geração desse século XXI. O termo foi usado pela primeira vez por um sociólogo australiano em 2010. A geração alfa nasceu em um contexto global, no qual as novas tecnologias estão mais desenvolvidas do que há 10 anos. Os desafios ambientais são mais preocupantes e a quantidade de informações com as quais lidamos no dia a dia nunca foi tão grande. Serão materialistas, espera-se, né, que serão materialistas, voltados para a tecnologia, pois possuem mais acesso a produtos eletrônicos, tanto em entretenimento quanto a trabalho, agravado pelo fato de que são filhos com pouco ou nenhum irmão, famílias muito pequenas. E muitos autores acreditam na evolução da espécie e, de alguma forma, temos que concordar que as crianças estão cada vez mais aptas às novas tecnologias. Elas começam a estudar cada vez mais cedo que as gerações anteriores, e dessa forma terão um maior nível educacional. A geração alfa será a primeira a vivenciar mudanças no sistema escolar, que tende a se tornar cada vez mais personalizado, autônomo, híbrido e baseado em projetos, com foco no aluno e não no conteúdo. Esse é o grande marco dessa geração. O conhecimento e acesso à tecnologia surpreendem, mas esse é um fator tecnológico que está implícito a essa geração. Diferentemente das gerações anteriores, eles não precisam fazer curso de informática, por exemplo, já nascem inseridos nessa realidade. A habilidade de adaptação a novas tecnologias indicam que sejam muito mais independentes que as gerações antecessoras. A interação familiar também está sendo transformada com a chegada dessa geração alfa. Existe uma forte convergência para que os pais troquem o autoritarismo por uma relação de troca com seus filhos, substituindo a rigidez das regras e castigos pelo diálogo e amizade. Impedir que o filho tenha contato com as tecnologias não é uma boa opção, de acordo com alguns autores. Isso pode atrasar o desenvolvimento de uma criança, gerando consequências negativas, como retardo no aprendizado, exclusão de grupos sociais ou problemas em realizar e desenvolver trabalhos escolares. E se, por um lado, os pais tentam impedir que os filhos utilizem as tecnologias, cada vez mais escolas de todo o país estão trazendo o uso de aplicativos em suas aulas como um complemento do ensino. Porém, mesmo com as várias nuances não homogêneas das novas gerações, uma coisa é certa: os jovens se adaptavam ao mundo dos mais velhos, e hoje os velhos têm que se adaptar ao mundo dos mais jovens. Pela primeira vez na humanidade, um volume brutal de conhecimento passou a ser repassado dos mais jovens para os mais velhos. O campo de conhecimento digital está ficando cada vez mais árido para quem tem entre 40 e 60 anos. Na média, a geração Y não é tão culta, bem informada, como a X e os baby boomers, e não é tão digital quanto a Z. E você, se identificou? Viu seus familiares, seus filhos, seus avós na história? Então, até a próxima atividade. Um abraço.